Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo propagado pelo canal Dialogando com as Ideias. Hoje, pela graça de Deus, Ele nos permite a mais uma vez fazer uma devocional com as suas escrituras. É o único livro existente no mundo a qual nós temos um feedback. O que é o feedback? Nós temos um diálogo. Nós lemos as Sagradas Escrituras e ela também fala conosco. Então, hoje nós vamos refletir num texto que está lá em Tessalonicenses, capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, que diz assim, ó: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Ok? Então, estas são as palavras do apóstolo Paulo. E eu quero tematizar aqui esta reflexão que nós faremos como morte e hedonismo. Rodrigo, o que é hedonismo? Hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer. É isso. É uma corrente da filosofia, hedonismo. As pessoas vivem no prazer supremo. O que é vida para o hedonismo? É a busca pelo prazer supremo. E que prazer é esse? Todos que correspondem ao prazer da carne. Tudo que a carne deseja. Prostituição, sexo, luxúria, tudo que vocês pensarem é a corrente do hedonismo. É por isso que eu tematizei morte e hedonismo. Então, nós estamos vivendo um período muito difícil. Todo dia nós somos alertados, todo dia nós somos alertados aí por pessoas as quais nós conhecemos que partiu. E nós também somos avisados de que pessoas morreram de N formas com essa praga, com a Covid-19. Veja bem, o cara lá começou a ter uma dor nas costas, achou que era uma coluna, Covid. Ah, começou a ter uma dor daqui para cá, Covid. Covid é uma transmutação de uma gripe que ela não tem sintomas. Lembra, no comecinho, olha, se você tiver coriza, falta de ar, que você estiver tossindo muito, procura o médico. Agora não. Ela passou por uma transmutação que agora nós não sabemos em que lugar ela pode nos atingir. Às vezes uma dor na perna é a Covid-19. Então, eu gostaria de refletir aqui com vocês hoje com aquelas pessoas enlutadas, com as famílias que perderam seus entes queridos. Eu gostaria de começar dizendo que a morte, ela traz dor. Ela traz dor porque eu já sofri a dor de um ente querido que perdi. Só que também a morte, ela é algo que nos toca profundamente em nossos corações. É uma perda para todos nós. Nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos vulneráveis. Ela provoca, tem o poder de provocar essa ferida na nossa consciência, no nosso coração. Ela nos abala toda a nossa estrutura. Inclusive, ela tem tanto poder de nos entristecer e de acabar com a gente, que nós já ouvimos relatos, você já ouviu, eu já ouvi também. Ah, o senhor lá morreu. Era casado com a senhora. Ela não aguentou o sofrimento e morreu também. Já pensou? A morte contagiou, parece. Então, a morte, ela é dolorida. Ela é dor para quem fica. E ela acaba morrendo também. Então, a morte é tão dolorida que até Jesus chorou.
Lá em João 11:35, quando Jesus chega e soube do relato que Lázaro havia falecido, diz a Bíblia lá em João 11:35 que Jesus chorou. Então, diante dela nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos finitos. Nós não somos nada. Nós somos apenas meros seres humanos, dependente de Deus. Então, nós vivemos e ela nos mostra o quanto nós somos fracos. Ela só mostra isso. A dor da morte faz com que nós reconheçamos a nossa finitude, que não tem poder que compre a vida, que não tem dinheiro, que não tem bens. Você pode ser quem for, vai morrer também. Vai morrer. Porque ser humano é ser finito. É ser desajeitado, é pisar fora do compasso. É isso. Então, o sentido da morte, eu estou trabalhando com vocês aqui a dor da morte, em primeiro lugar. E agora, em segundo lugar, o sentido da morte. Porque ela também traz um sentido para a gente. Nós podemos dizer que a morte, ela tem um sentido a qual ela nos traz algo até convincente para a gente, até que nos conforte. A morte, ela é nada mais e nada menos uma chamada à conversão aos verdadeiros valores que dão sentido aos nossos princípios e à nossa vida e à nossa conduta. É momento de refletir com aqueles que se foram. É por isso que Paulo fala: não vos entristeceis, não vos perturbais aqueles que dormem. Paulo está querendo mostrar para eles a esperança. Paulo está dizendo que ali não acabou. Não é o fim, eles estão dormindo. Paulo não falou assim, não incomode os que morreram, não. Eles estão dormindo em Cristo. Mas uma ala ali estava com medo. E até ele cita no texto os que não creem. Os que não creem para não perturbar os que creem. Para não influenciar eles. Então o Paulo chama numa advertência. Então, a nossa vida ela é passageira. A nossa vida, nós não somos absolutamente nada. Lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo 4, ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Uma pergunta. Sois apenas como a neblina que aparece, pois instante logo se dissipa. Isso é a nossa vida. Nós estamos aqui agora e amanhã ninguém sabe. Podemos não estar mais. Em terceiro lugar, a dor da morte, o sentido da morte. Em terceiro lugar que eu gostaria de colaborar com vocês é a mensagem de esperança. A morte faz com que tenhamos esperança. A mensagem do apóstolo Paulo, ela teve a finalidade de ir lá em Tessalônica e fortalecer o coração e a crença daquelas pessoas para que elas acreditassem que há vida após a morte. Que aqueles que estão lá não morreram, eles estão dormindo. Eles estão dormindo. Este é o sentido da palavra de Paulo. Então, é uma mensagem de esperança, uma esperança que gera vigor, encorajamento, que nos dê um impulso para frente e faz com que nós venhamos a ser consolados ante ao desespero da morte. Isso que Paulo tenta transmitir para eles. No entanto, que chama na advertência.
para não ficar igual àqueles que não creem. Então, a morte ela tira tudo que nós temos, tudo que nossos pensamentos, as pessoas que nós perdemos, nós ficamos completamente abatidos, sem jeito, desmoronados. Estruturalmente, a nossa estrutura, o nosso ser, fica abalado por muito tempo. Indiretamente, essas pessoas que morrem nos afetam. Inconscientemente. Há dias que eu estou nervoso e eu não sei o que é. Depois eu deito e começo a refletir do que era. Sabe o que era? É porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu conhecia, que era meu amigo, ele faleceu. E eu quero concluir nessa palavra que a morte ela tem o seu valor, que nos mostra a dor da morte, que é doída. Jesus teve essa dor, no entanto que chorou. A morte, ela traz o sentido, que nós nos reconhecemos que somos fracos e finitos. Só que também Paulo fala da mensagem de esperança. Então, após o apóstolo Paulo, ele ter ministrado essa mensagem de renovação, encorajamento, ele mostra àquelas pessoas o sentido da morte e, ao mesmo tempo, a promessa de Deus que tem após a morte. Então, ele encoraja. A palavra, ela encoraja. A palavra nos impulsiona. A palavra, ela tira o nosso medo. E depois de tudo, o apóstolo Paulo, ele fala que há vida eterna em Cristo depois. E vocês sabem com que palavra o apóstolo Paulo ele termina com a advertência aos Tessalonicenses? Está lá no versículo 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu digo a você hoje, você que me assiste, você que perdeu o seu ente querido, você que está aí na dor, mas Deus é nosso consolo. Deus é a nossa força, o nosso baluarte. Deus é a nossa estrutura. Então o apóstolo Paulo dá advertência, chama na advertência, no versículo 13, mas no 18 ele encoraja os Tessalonicenses e diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No versículo 18. Por quê? Porque eles ficaram reanimados, eles estavam com medo. Mas Paulo chega lá e fala: não é assim, após a morte vai ser assim. Porque o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência real com Cristo no caminho de Damasco, e diz as Escrituras que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, que ele voltou e não soube dizer o que era. Mas era indescritível. É por isso que nós devemos crer e devemos sempre estar com o Senhor. Esperança. Nós temos que ter esperança. E deixar os hedonismos, os edomitas, deixam eles. Eles dizem, eles vão pela busca do prazer, não estão nem aí, não usa máscara, joga bolinha, faz o churrasco. Deixa a vida me levar, escutando, deixa a vida me levar. Só que não é a vida que vai levar você não, viu, parceiro? É a morte que vai te levar. Enquanto você ficar nessa aí, proliferando um vírus a qual está matando pessoas. Você passa por um genocida. Por quê? Porque eu tenho e fico aí andando, vou na academia, vou nos bares, vou em todo lugar. Esperança é a capacidade de nos manter o ânimo em situações que nós sabemos ser desesperadoras. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você, que você tenha mais esperança. A morte tem dor, ela tem uma mensagem para nós e também tem uma esperança. Um abraço
e até mais, pessoal.